Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Isaías 50, versículos do 7 ao 10, assim nos diz a palavra de Deus. O Senhor Deus é o meu aliado, por isso jamais ficarei derrotado. Fico de rosto impassível, duro como pedra, porque sei que não vou me sentir um fracassado. Fico de rosto impassível, duro como pedra, porque sei que não vou me sentir um fracassado. Ao meu lado está aquele que me declara justo. Quem vai demandar contra mim? Compareçamos juntos. Quem será meu adversário? Que venha enfrentar-me. Eis meu advogado, é o Senhor Deus. Quem vai condenar-me? Eis todos eles apodrecendo qual trapos, a traça os vai devorar. Se alguém de vós teme o Senhor e escuta o que diz o seu servo, mesmo caminhando no escuro, sem luz que o ilumine, confie no nome do Senhor, ponha em Deus a sua esperança. Vós, porém, vamos um pouquinho mais adiante, ao 11. Vós, porém, que acendeis o fogo e preparais setas incendiárias, tereis de ir com a fornalha do vosso fogo, com as flechas que acendestes. É por mim que isso há de acontecer. No sofrimento morrereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui tem resposta para os dois lados, gente. Aqui o Senhor responde para aquela pessoa que pergunta assim: o que é que eu ganho em andar com Deus? Tenho visto tanto mal nesse mundo, tenho visto gente se dar bem à custa do sofrimento alheio, enquanto uns têm tudo, outros não têm nada. O bem que a gente faz se volta contra nós. Esses dias eu ainda estava lembrando de uma cena que eu vi quando eu morava ali na CNF, em Taguatinga Norte. Nós morávamos sobre a loja. Meu pai tinha ali, tem ainda, né? Ele faleceu, mas ficou um pequeno prédio ali. Aí embaixo é comércio, em cima são as sobrelojas. A gente morava ali e dava direto para a Avenida Sandu. E infelizmente era às vezes tela para nós de muitos acidentes, atropelamentos, batidas de carro. E eu lembro de um dia que um cachorrinho foi atropelado. E uma pessoa com dó foi retirar o cachorrinho. O cachorro mordeu a pessoa todinha. E nunca esqueci aquela cena. Porque no decorrer da vida eu fui encontrando muitos cachorrinhos como aquele. Que são pessoas atropeladas pela vida, cheias de feridas, que você se aproxima para poder ajudar, mas se sentem ameaçadas pela sua mão que se aproxima. Não porque você vai fazer o mal, mas por causa da dor que elas carregam. E às vezes a única resposta que elas conseguem te dar é morder você todinho. Então você vai para ajudar e sai mordido. Né? Muitas vezes nós nos perguntamos para Deus: qual é a vantagem de caminhar com Deus, de fazer o bem para as pessoas, se a resposta que nós recebemos muitas vezes é isso. É uma paga ruim pelo bem que a gente fez. E ao mesmo tempo é resposta para a pergunta: o que acontece com uma pessoa que caminha longe de Deus? Porque parece vantajoso. A pessoa faz o que quer, ela é livre, supostamente livre.
né? Mas todo desprender-se de Deus acarreta escravidão, amigo, né? Só que é preciso ter olhos para ver e paciência para esperar, porque os resultados virão. Toda semente que você planta não mostra o resultado na hora. Você precisa esperar. É depois que ela cresce que ela vai mostrar se o fruto é bom ou se o fruto é mau. Tem planta, tem sementinha que você lança e ela produz alimento. Fruto que alimenta. Tem sementinha que você lança e produz um fruto que se você comer você morre. É veneno. Mas só o tempo vai mostrar. A árvore você conhece pelos frutos. E essa palavra diz, olha, o Senhor Deus é o meu aliado. Porque eu caminho com Deus, diz a palavra. Por isso, porque eu caminho com Deus e o Senhor está comigo, jamais ficarei derrotado. Ou seja, foi derrotado, mas não ficará derrotado. Porque tem horas que a gente toma umas trombadas na vida que joga a gente estatelado no chão. Então dizer que uma pessoa é boa, uma pessoa santa, uma pessoa de Deus, não é derrotada em nenhuma situação, é mentira. É uma pessoa iludida quem diz uma coisa dessa. Iludida, ignorante, se for no lado bom, porque se for ruim, é pior, é maliciosa dizer uma coisa dessa. Inclusive nós vamos aprendendo no decorrer da vida na escola das pequenas derrotas, né? Mas olha o que diz a palavra. Se Deus é o meu aliado, eu não ficarei derrotado. Fico de rosto impassível, duro como pedra. O que significa isso? Eu não entro em desespero. Eu não me deixo abater pela tristeza. Eu não dou esse gosto aos meus inimigos de me ver destruído, despedaçado, derrotado. Porque eu sei que eu não vou me sentir um fracassado. Porque eu estou caminhando com Deus, eu estou procurando fazer o que é correto, eu estou procurando fazer o que é justo, estou procurando acertar. Às vezes erro, mas não erro procurando prejudicar a ninguém. Erro procurando acertar o caminho, né? Porque o caminho não é fácil. O caminho é repleto de muitas armadilhas. E às vezes essas armadilhas vêm até pelas mãos de pessoas boas, mas que estão equivocadas, que estão buscando os próprios interesses. E aí a vida, meu amigo, exige jogo de cintura, exige. Você tem que ter molejo para você, driblar essas situações. Precisa sabedoria. E a palavra diz, eu não vou me sentir um fracassado. Porque eu estou caminhando com Deus. Ao meu lado está aquele que conhece o meu coração, que sabe o que eu estou vivendo, que conhece as minhas intenções, que me declara justo. E se Deus está comigo, quem vai se posicionar contra mim? Está aqui, quem vai demandar contra mim? Vamos comparecer juntos diante de Deus, então. O Senhor será o nosso juiz. Quem será meu adversário? Venha me enfrentar então, porque o Senhor é o meu advogado. Eis o meu advogado, é o Senhor Deus. Se o Senhor Deus é quem me defende, quem é que vai me condenar? E aí a palavra de Deus mostra o retrato de todos aqueles que caminham na malícia, na maldade, rebeldes a Deus e obstinado em fazer o mal às pessoas. Aí diz aqui, olha o retrato: eis todos eles apodrecendo qual trapo, a traça os vai devorar. Mas se alguém de vós teme o Senhor e escuta o que diz o seu servo, se alguém que está nos ouvindo nesse momento tem respeito para com Deus, teme romper a sua amizade com Deus, teme se perder de Deus,
Se alguém de vós teme o Senhor e escuta esta palavra que está sendo dita, então preste atenção. Mesmo caminhando no escuro, sem luz que o ilumine, confie no nome do Senhor, ponha em Deus a sua esperança. Você que não está encontrando resposta, que sente as portas fechadas, que parece que todas as luzes estão apagadas, você, todos nós, mas especialmente você que nesta manhã não encontra direção, não encontra rumo para a sua vida. E diz, mas não aparece, Márcio, nem uma luzinha. É para você esta palavra, que diz, confie no nome do Senhor, ponha em Deus a sua esperança. E a palavra do Senhor nos dá um aviso para aqueles que quando se encontram no escuro, entrando em desespero, lançam mão de qualquer artifício para poder criar uma saída. Porque tem gente que diz assim, se a saída não existe, crie você a saída. Isso é bom dentro de uma certa medida. Essa resposta é boa dentro dos parâmetros do que é justo. Aí ela é boa. Mas se essa resposta, se não tem um caminho aberto, abra você os seus caminhos, se ela está combinando com aquela frase filosófica que os fins justificam os meios, sai dessa. Sai dessa. Os fins não justificam os meios. A ninguém Deus deu licença para pecar. A ninguém é permitido fazer o mal. Você não constrói coisas boas pelos caminhos da injustiça. Não constrói. E olha, aqui está o significado do que diz o versículo 11. Vós, porém, que acendeis o fogo e preparais setas incendiárias, tereis de ir com a fornalha do vosso fogo. Como assim? Mas eu não entendi. Quando não tem uma luz, quando não tem um caminho, a pessoa pega e começa a acender o fogo por ela mesma e atirar em todas as direções. Já que Deus não me ilumina, já que eu não tenho a resposta, acendo eu mesmo o meu próprio fogo. Então a pessoa o que fazia? Acendia uma seta, uma flecha e disparava para lá, disparava para cá, disparava no escuro, sem saber para onde estava atirando. Quando a pessoa percebia, ela tinha incendiado uma floresta, sendo que ela estava no meio. O fogo que ela foi acendendo ardeu por todos os lados. Olha o que diz aqui, ó. Vós, porém, que acendeis o fogo e preparais as suas flechas incendiárias, tereis de ir com a fornalha do vosso fogo. Você vai se queimar no fogo que você acendeu. Não abra caminho a qualquer custo, sabe? Eu tenho de novo, porque isso é uma coisa que a gente aprende todos os dias. Eu tenho de novo aprendido de Deus a não tomar as minhas decisões na carne, a tomar as minhas decisões no espírito. Porque pessoas que têm um espírito de liderança, isso é inerente à pessoa, não é? Tem a ver com o modo dela ser, com o temperamento, e eu tenho. Então quem tem espírito de liderança tem uma grande tentação de ir decidindo as coisas assim, olha, na força da vontade, no calor da emoção, de criar caminhos onde eles não existem, de forçar a porta, né? E aqui eu retomo inclusive o que diz a palavra que nos orienta hoje: não tentes conseguir de outra maneira o que não conseguires por amor, porque a gente pode forçar as situações, pode forçar as pessoas, e é duro quando isso acontece. Tem que fazer a meia-culpa, tem que pedir perdão, tem que retroceder no caminho do erro, e isso custa. Mas dependendo do fogo que você acende, você não consegue apagar. Seja sincero comigo, verdade ou não é verdade? Que teve situações que você até não pretendia fazer o mal, mas você acendeu aquele fogo e ele veio para queimar você. Ele cresceu de uma tal maneira que você não esperava. Então a palavra de Deus diz: por mim, o Senhor diz, isso vai acontecer.
Se você quiser abrir caminho no tapa, no sofrimento morrereis. Está aqui, olha. Então, não é para ser negativa, mas a luz é mais clara quando ela é acesa no escuro, concorda? Então, para a gente entender a força desta palavra, nós também temos que entender o contrário dela, o que acontece quando ela não é respeitada. Mas o Senhor está nos dizendo a todos nós nesta manhã, mesmo caminhando no escuro, sem luz que ilumine você, mesmo se sentindo as apalpadelas, mas eu estou daquele jeito que eu, sabe, um dia de cada vez, eu não tenho perspectiva de futuro, não sei como vai ser o dia de amanhã, estou caminhando, mas não sei em que direção eu avanço. Meu irmão, em nome de Deus, respondendo a você, em nome do Senhor, confie no Senhor, ponha em Deus a sua esperança. Mesmo caminhando no escuro, sim. Mesmo sem nenhuma luzinha que me ilumine, sim. Confie em Deus, ponha no Senhor a sua esperança. Aquele que andou em trevas, até aquele que andou no pecado, porque não tem escuridão nesse mundo pior do que a do pecado. Aquele que andou nas trevas do pecado, sem nenhuma luz. Márcio, me perdi na escuridão do meu erro, do meu pecado, do meu rancor, da minha revolta contra Deus. Verdade? Você se perdeu e você reconhece isso? Se você reconhece isso, meu irmão, o seu milagre chegou e é agora, é hoje. Se você reconhece isso, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus, porque até agora você andou nessa poça de lama, nessa areia movediça dos seus erros, das suas escolhas ruins, do seu pecado. Agora é hora de você firmar o pé. Firme-se no Senhor, firme-se sobre o seu Deus. Porque a gente diz de escuridão, né? O que é escuridão? Escuridão é a ausência de luz. E se nós não tivermos a verdadeira luz, nós viveremos nas trevas. Se você não tem Deus, é vida perdida. Inclusive, eu te garanto, tudo que a gente tira Deus daquilo, se perde para nós. Se tirar Deus do seu namoro, você perdeu o namoro. É sério mesmo. Põe de volta enquanto há tempo. Você tira Deus do seu casamento, perdeu o casamento. Olha, tem coisas que marcam a vida da gente. A gente escuta, fica dentro de nós. Dessas viagens de muitos anos, eu visitei, fui pregar num lugar onde os amigos eram muito unidos. Havia um grupo de homens ali muito, muito unidos. E aí eu fui criando amizade com eles. Eles me contaram que faltava alguém no grupo, não é? E que essa pessoa um dia já foi assim, entre eles, o mais zeloso. Eu falei, mas o que foi que aconteceu? É que ele era daquele tipo de pessoa que quando ele entra de cabeça numa coisa, é para valer. E quando ele entrou nesses caminhos da fé, ele entrou para valer, porque ele era um homem perdido, ganancioso, dinheirista, mulherengo. Então quando ele entrou, ele respirava Deus em tudo que ele fazia. O coração dele estava para Deus, os trabalhos dele estavam para Deus. E ele começou a frequentar muito, muito mesmo a igreja, sem deixar os compromissos dele. Mas a esposa, que no tempo em que ele estava perdido, ficava dizendo para ele que ele precisava se aproximar de Deus. Quando ele se converteu, achou que era demais. E começou a combater a caminhada dele com Deus. E a dizer que ele era muito exagerado, que não precisava ser assim tão radical. Mas ele precisava. Talvez ela não precisasse, mas ele precisava. Porque se ele fosse ficar na meia medida, ele não ia dar conta. Então ela foi trazendo o marido de volta para o álcool, para as baladas.
foi tirando ele das coisas de Deus. E de repente, aquela escuridão de novo tomou conta da vida dele. Mas de um jeito que agora ele não se contentava só com mulheres, não. Ele caiu numa perversão sexual tremenda. Aquilo que antes nele era um vício, olha, se tornou muito maior. O homem se perdeu, mas se perdeu de uma maneira terrível. E o casamento acabou. O casamento acabou. E ele ficou tão comprometido que ele inclusive foi arrastando os filhos na direção do erro dele. Passou-se a ter que ter cuidado com o pai. Tamanha a perdição da pessoa. É um exemplo real? Real. Mas Márcio, meio extremado, não? Sim. Sim, porque ele explica o que eu estou tentando lhe dizer. Quando você tira Deus, até de um casamento que estava indo bem por causa de Deus, perde-se o casamento. Perdeu-se que não se recuperou. Perdeu-se. Tudo na sua vida em que você tirar Deus vai se perder de você, ou você vai perder. Isso envolve seus negócios, as suas empresas, as suas finanças. Chega uma hora que é tirado de você. É em Deus, meu irmão, para que seja sólido. Mas se nós tivermos em nós a luz que não se extingue, se nós tivermos em nós essa luz, se nós tivermos o Senhor conosco dentro de nós, no nosso coração, então nós jamais vamos ficar na escuridão total. Como é que eu vou ficar na escuridão total se Ele é a minha luz? Não, Ele vai me guiar. Porque existem diferentes tipos de escuridão que nós precisamos distinguir, sabe? Tem escuridões diferentes? Tem. Tem a escuridão das emoções negativas, que muita gente sofre essa escuridão. Qual é a escuridão das emoções negativas? Dá um exemplo, Márcio, vários. A escuridão da ignorância. Da pessoa que fecha os olhos para a verdade, que fecha os olhos para a vida, que fecha os olhos para a vontade de Deus, porque prefere caminhar no erro. A escuridão do orgulho que está dentro dela. A pessoa se quebra, mas não dobra. A escuridão dos ciúmes, que quem já sofreu com ciúme, sabe que joga a pessoa nas trevas. A pessoa fica sem visão, fica cega de ciúme. A escuridão da ira e do ódio, porque tem pessoas boas que estão na cadeia, porque na hora da ira, na hora do ódio, ficaram cegas e cometeram crimes. Um momento de escuridão. Por isso, eu e você não podemos nos dar ao luxo de uma vida sem Deus, não. Mas tem também a escuridão das exigências egoístas. Que escuridão é essa? A escuridão que me faz acreditar que vale a pena eu me dar bem à custa do sofrimento dos outros, à custa das pessoas, que diz para mim que os fins justificam os meios, e se é para eu ser feliz, eu posso pisar na cabeça dos outros. Não pode. Não pode, porque a conta chega. Ninguém constrói a própria felicidade em cima da desgraça alheia, porque vai desmoronar. Deus não vai permitir. Deus não vai fazer nada contra você se você pegar esse caminho. Mas Deus vai fazer justiça àqueles que foram prejudicados. Deus vai socorrer aquelas pessoas. E quando tirar aquela pecinha na sua construção, adivinha o que acontece? Tudo desmorona. Tem aquela escuridão causada pela desobediência aos caminhos de Deus, que é a que nos joga em trevas profundas, a do pecado. Então são escuridões que nascem das nossas escolhas. E embora o erro seja exclusivamente nosso, Deus nos proporciona um caminho para fora dessa escuridão, onde nós mesmos nos colocamos. Não foi Ele quem nos colocou. Nós entramos nessa escuridão. Então quando você pergunta assim, onde é que está Deus no meio da minha dor, no meio do meu sofrimento? Porque as consequências chegaram. Onde é que está Deus? Ele está ali, olha, abrindo um caminho para você sair da escuridão. Aceita!
Vai com Ele. Porque você não sabe para onde ir. Mesmo caminhando no escuro, sem luz que o ilumine, confie no nome do Senhor, ponha em Deus a sua esperança. Quando você se volta para Deus, Ele nos livra das trevas. Que trevas? Essas que eu acabei de discriminar para você e muitas outras. Você se volta para Ele, Ele ilumina a sua vida. Então, mesmo que nós provoquemos a nossa própria escuridão, enquanto a gente tiver um relacionamento pessoal com o Senhor, enquanto a gente recorrer a Deus na oração, a sua luz não pode ser apagada em nós. Oh, meu Deus, que grandiosa e poderosa é a oração. Que grande e poderosa é a oração. No Calvário, 2 ladrões morrendo crucificados junto com Jesus. Sabe disso, né? Um à sua direita, um à sua esquerda. Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. Tinham 3 morrendo naquele dia. Um se salva porque reza, o outro se perde porque não reza. Enquanto você mantiver o seu relacionamento com Deus, a luz do Espírito Santo em você não pode ser apagada. Totalmente na escuridão você não vai ficar. Você pode até se sentir no escuro, mas de verdade, se o Senhor é a sua luz, Ele é quem vai guiar você. Então, assim como você sabe que o sol vai nascer, trazendo um novo dia, Deus quer que você tenha essa mesma certeza em relação a Ele, em relação à sua presença, da presença de Deus na sua vida. Como o sol nasce todos os dias, Deus todos os dias abre os braços para você e diz: vem, meu filho, porque eu não deixei de te amar, porque você se perdeu de mim. Mesmo que você não o veja, mesmo que você não sinta a presença de Deus, o Senhor está com você. Entende o que eu estou dizendo? Eu vou repetir. Deus está com você, por mais que você acredite que você não o mereça. E não merece mesmo, nem você, nem eu, nem ninguém que está aqui. Nós não o merecemos, mas Ele nos ama. E Ele está com você. Deus quer que você tenha a certeza de que a luz do Espírito Santo em você jamais se apagará. E uma das formas de Deus nos certificar da presença da sua luz é permitindo testá-la no escuro. Esses dias meu cunhado veio nos visitar e eu falava para ele assim, que ele gosta de mexer com esses eletrônicos, coisas de carro. Falava para ele assim: cunhado, eu preciso da sua ajuda. Porque esse carro aqui, quando a gente desliga o carro, o farol não desliga sozinho. E já perdeu bateria porque o carro ficou com o farol ligado. Aí eu disse para ele: quando é noite não é problema, porque você desliga o carro, o farol fica aceso, você vê. Mas durante o dia, quando a gente desliga o carro, com esse sol que está aqui, nem olhando no farol você consegue perceber que ele está ligado. Você entendeu que para você perceber que a luz está acesa, às vezes você precisa da escuridão? Às vezes você precisa. Uma das formas de Deus mostrar para você que a luz dele está com você é permitindo você testar a luz de Deus no escuro da sua vida. Não no escuro do mal, que a gente pode sentir claramente. Porque, olha, o pecado mortal, gente, é um demônio tão horrível e tão abominável que ele não entra na alma de uma pessoa sem que a pessoa perceba, a não ser que ela já esteja na lama do pecado, perdeu a sensibilidade, ou porque ela, mesmo não se apodrecendo em todo o lixo de escolha, ela virou as costas para Deus e esfriou o relacionamento com Deus. Do contrário, quando o pecado mortal entra na vida de uma pessoa, ela percebe imediatamente. Então não estou falando desse mal. Não estou falando também do escuro da desobediência que nós podemos identificar no nosso coração quando a gente desobedece a Deus. A gente sente quando a gente rompe com Deus. A gente sente que aquele pecado foi diferente. Mas eu estou falando de um tipo diferente de escuridão. A noite escura da alma. E Deus garante para nós que nessa escuridão tem tesouros nos esperando. O tesouro que nós encontramos na escuridão da alma, na noite escura da alma, o tesouro que você encontra, sabe qual é? É o próprio Deus.
Vou achar o que ali mais? Vai achar Deus. Nessa escuridão que eu estou vivendo, estou às apalpadelas. O que eu vou encontrar? Você vai encontrar Deus. Repito para você. 2 pecadores no alto do Calvário, ao lado de Jesus. Um de um lado, outro do outro. Os 2 condenados praticamente pelo mesmo crime. Os 2 sabiam que mereciam a morte. Tanto que um deles confessa: nós merecemos o castigo que estamos recebendo. E apontando para Jesus diz: e esse que mal fez? Um se salva porque reza. O outro se perde na escuridão porque não reza. Recorra a Deus. Nós precisamos fazer como aquele que no escuro encontra alguém que carrega uma vela. O que você faz quando você encontra na escuridão uma pessoa carregando a vela? Você se achega à pessoa, você caminha na mesma direção que ela. Você aproveita a carona da luz que te é oferecida. Deus deseja que nós nos acheguemos a Ele para sentir a sua presença contínua. Você precisa se achegar a Deus. Eu preciso me achegar a Deus. E há coisas que nós só aprendemos em períodos de escuridão. Deus não faz coisas ruins acontecerem em nossa vida, gente. Não faz mesmo. Você pode ter certeza disso. Mas nós vivemos num mundo caído, onde coisas ruins acontecem todos os dias. Onde pessoas erram conosco por maldade, e onde pessoas erram conosco porque são atrapalhadas, porque sem querer, mas de um jeito ou de outro aquilo dói em nós, e nós também fazemos a mesma coisa. A gente às vezes erra com a pessoa por maldade, malícia, vingança, o que for, e às vezes a gente erra por bobeira, distração, ignorância, egoísmo até. Mas Deus opera maravilhas até no meio das mais densas trevas. Não olhe para a bagunça em volta, não. Olhe para o Senhor. Feche os seus olhos um pouquinho. Põe as mãos sobre o seu coração. E me permita dizer aqui para você, no finalzinho dessa partilha, a presença de Deus e a sua luz estão aí, disponíveis para aqueles que abrem os olhos. O Senhor trabalha em todas as situações para promover o nosso bem. O maior erro nessa hora de escuridão em que a gente se sente perdido é se revoltar. Revolta-se quem não sabe o Deus que tem. Se nós nos sentimos perdidos, nós temos de parar o que estamos fazendo e procurar a luz de Deus. Procurar ouvir a sua voz. Senhor, fala conosco nesta manhã, mais ainda do que o Senhor está falando. Obrigada, Senhor. Senhor, faz a tua palavra chegar no fundo do meu coração e entender que não é motivo, não tenho motivos para desesperar. Não tenho motivos para desanimar. Porque o meu aliado é Deus. O meu defensor é Deus. A luz da minha vida é Deus. Mesmo caminhando no escuro, sem luz que me ilumine, eu ponho no Senhor a minha confiança.